Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 21 e o versículo 34. Amém? Todos encontraram? Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Pai querido, eu me coloco à tua disposição para que o Senhor me use mais uma vez nas tuas mãos, não por merecimento, mas porque o Senhor usa pecadores que se dispõem a serem usados por ti. E eu me coloco agora à total disposição do Espírito Santo. Usa a minha vida e toca cada coração aqui nessa noite. Fala particularmente a cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já assistiram aquele programa? Ele passa em um canal fechado, se chama Acumuladores Compulsivos. Alguém já viu? É terrível. O programa ele se desenvolve contando a história de uma determinada pessoa que ela é uma acumuladora excessiva. Ela acumula tudo que ela vê pela frente. Primeiro, ela não consegue se desfazer das coisas que ela já tinha. E quando ela vê alguém jogando alguma coisa fora, ela quer, porque ela acha que vai precisar em algum momento. E quando ela vê alguma coisa no lixo, ela quer também, porque ela acumula demais. E quando eu estava preparando essa pregação, eu me peguei pensando, uma vez, você já deve ter feito isso, nós mulheres. A gente vai arrumar o nosso guarda-roupa, e aí tem um blazer lá, uma calça que você não usa mais, e você fala, não, ainda não vou dar, não vou doar, porque eu ainda posso precisar, eu ainda vou usar, e aí eu vou emagrecer, e aí passa 6 meses, você faz aquela limpeza de novo, e você fala, caramba, não usei isso aqui, mas vou guardar mais um pouquinho que uma hora eu uso. E no fim a gente nunca usa e nem dá e fica acumulando. Esse programa Acumuladores Compulsivos, ele conta a história de pessoas que são acumuladoras compulsivas. E quando você assiste todo o programa, por trás de cada ser humano existe uma história e existe um trauma. Para quem assistiu até o final, vocês vão se lembrar. Cada um tem um trauma diferente. Eu lembro que eu assisti uma vez que esse rapaz ele era normal, ele não acumulava coisas. E de repente ele perdeu a sua esposa de câncer. E a partir daí ele começou a guardar, acumular coisas. E chegou num nível tão horroroso que ele entrava na casa dele, não existia mais sala, cozinha, não dava para achar cama, não dava para achar nada, porque era tudo lixo. E essas pessoas, elas recebem um tratamento, obviamente, psicológico, para que aquele trauma seja sarado e ela consiga se desprender de algumas coisas. E na nossa vida, à medida que nós fazemos escolhas no nosso dia a dia, nós vamos escrevendo a nossa história. E é inevitável que coisas boas aconteçam, legal, e é inevitável também que coisas ruins aconteçam. Jesus já tinha dito, no mundo tereis aflições. Só que muitas vezes nós passamos por coisas que nós jamais imaginaríamos que nós passaríamos.
E essas coisas vão deixando traumas na nossa vida, vão deixando traumas no nosso coração. Muitas vezes a gente deixa de acreditar em pessoas e tudo mais, porque a gente adquire um trauma. No texto que nós acabamos de ler, que Lucas escreve, essas foram as palavras do próprio Jesus. Ele diz: tenham cuidado para vocês não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, para que quando vier aquele dia, vocês não sejam pegos despreparados. Ele nos deixa um alerta. Só que durante a nossa vida, durante as nossas escolhas, nós vamos deixando esses traumas muitas vezes nos atingir. Eu lembro que no período da minha adolescência, por exemplo, quando eu estava terminando o colégio e aí escolher o que vai fazer de faculdade, é um tempo muito difícil para quem já passou, né? E a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou ser alguém na vida algum dia? Será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Será que um dia eu vou casar? Será que eu vou poder ter filhos? Será que eu vou conseguir ter uma casa própria? E passa tanta coisa. E aí a vida passa e a gente acumula no nosso coração a ansiedade. Meu Deus, o que vai ser de mim? Será que eu vou ter um futuro bom? E aí existem algumas obras da carne também que nós podemos adquirir nesse decorrer da nossa vida. De repente a gente começa a falar mal de um irmão, e aí você começa a falar mal e você começa a gostar de falar mal, porque a nossa carne é assim, né? Ela gosta de fazer coisa errada. E aí daqui a pouco a gente está acumulando no nosso coração o pecado da maledicência, que é gostar de falar mal do nosso próximo. E aí de repente é o contrário, alguém fala mal de mim. E aí o que eu faço? Eu fico com ódio. Eu fico com ódio dessa pessoa. Por quê? Por conta do nosso orgulho. E a gente vai caminhando a nossa vida e de repente o filho começa a chorar e você não aguenta mais. E aí briga com o marido, aí vem e acumula a ira no coração. Tem coisa que, hein? Ciúmes. São tantas coisas que nós podemos acumular no nosso coração. Idolatria. E não é idolatria só a santos, mas ao dinheiro, ao trabalho. Idolatria a pessoas, ao filho, ao esposo, a tantas coisas. E quando a gente vai ver no decorrer da vida, quanta coisa tem no nosso coração. E a gente acumulou exatamente aquilo que Jesus disse. Não acumulem ansiedades da vida. Não acumulem essas coisas ruins. Para que quando chegue o dia do Senhor, você não seja pego inesperadamente. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou ao meu coração. Sobre como não acumular essas obras da carne, essas coisas ruins no nosso coração. Como nós podemos manter um coração puro. Porque é certo que a vida ela vai trazer ansiedades na adolescência, na fase adulta, quando você não atinge um sonho, ou quando você quer chegar mais longe, e também tem hora que você vai ficar com raiva. Só que a gente pode escolher acumular outras coisas no nosso coração, e não as ansiedades, a ira, o adultério, os ciúmes. Para nós mantermos um coração puro, primeiro nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. A palavra intimidade no dicionário, ela quer dizer familiaridade, uma amizade íntima. E é isso que Deus ele quer de nós, uma amizade íntima. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 10 e 11. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E eu quero te chamar a atenção
há duas coisas que o salmista faz menção. Primeiro, eu te busco de todo o meu coração. De onde é que vem todos esses maus desejos? Olha o que Mateus 15, 18 diz. Mas essas coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, falsos testemunhos e a calúnia. Olha só como o nosso coração, ele é perigoso. Olha quanta coisa nós podemos acumular dentro dele. Tudo isso aqui, ó, sai de dentro do nosso coração. Mas o salmista, ele nos deixa o conselho: buscar a Deus de todo o coração e guardar a palavra dele no coração. Porque isso vai nos prevenir de pecar. Não é que você não vai pecar, você vai pecar menos, porque quando você tem o conhecimento de quem Deus é e tem o conhecimento da palavra de Deus, você começa a olhar para aquilo e fazer dela o manual da sua vida. Eu te busco de todo o coração e eu guardo a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe por quê? Quanto mais próximo eu estou de Deus, quanto mais íntimo é o meu relacionamento com Deus, mais eu previno de pecar, mais comunhão eu tenho com Ele e mais vontade de me tornar parecido com Ele eu também tenho. Que nós possamos fazer da oração desse salmista a nossa oração também. Senhor, eu te busco de todo o meu coração. E eu guardo a tua palavra lá dentro, para eu não pecar contra ti. Só que essa intimidade, ela exige uma purificação. Olha o que diz Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais constrangidos nós ficamos por conta da santidade dele. Na verdade, não é Deus que se afasta de nós. Meus pais sempre, nossos pastores sempre dão esse exemplo aqui. Deus, ele continua aqui no mesmo lugar. Só que a santidade de Deus é tão maravilhosa, é algo tão esplêndido, que eu começo a acumular ódio, ira, adultério, ciúmes, raiva, orgulho, e eu vou me sentindo constrangida e mal por estar na presença de Deus. E aí o que eu faço? Vou me afastando, porque aquela presença já não é mais compatível com aquilo que eu estou sendo. Uma pessoa irada, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que está adulterando. A santidade de Deus não combina. Se você é da minha época, se você é meu contemporâneo, você vai lembrar da música que a gente aprendia na escolinha dominical, que dizia: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minhas mãos, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. E é isso que Deus, Ele deseja de nós. Que nós possamos nos achegar, não nos distanciar por vergonha dos nossos pecados, por vergonha daquilo de ruim que está no nosso coração, mas que nós possamos ter um nível de intimidade tão grande com Ele, que nós possamos confessar: Pai, olha, eu tenho isso no meu coração, me ajuda, me limpa, me ensina a ser melhor. Porque esse nível de intimidade com Deus, ele depende de uma purificação. Aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Limpem as mãos e purifiquem o coração, porque é do coração que saem todas essas coisas ruins. Segunda carta aos Coríntios 3:18 diz:
E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais semelhantes a Ele. À medida que o quê? Que o Espírito Santo trabalha através de nós. E como é que o Espírito Santo trabalha? Ele pode chegar e trabalhar e está tudo ok? Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Nós precisamos querer. Mas então quer dizer que Deus não tem o poder de ir lá e arrancar tudo isso? Ele permite que você escolha ou guardar essas coisas, ou você escolha ser transformado pelas mãos do oleiro. Por isso nós precisamos nos aproximar de Deus, para que essa presença venha nos constranger de tal forma, e assim nós sejamos purificados diante dessa presença de Deus, e nós venhamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, nós vamos sendo transformados dia após dia. Mas é quando a gente está pertinho, quando a gente tem intimidade. É que nem pensa aí se você tem um melhor amigo. Foi do nada que você construiu essa amizade? Com certeza não. Eu tenho uma melhor amiga. E a nossa amizade foi construída através de confianças, segredos trocados, através de tantas coisas. E a nossa amizade, a gente se conheceu há muitos anos atrás, a nossa amizade permanece até hoje. Mas por quê? Teve um cultivo. A intimidade não nasceu do nada. Eu chamava ela para dormir na minha casa, ela ia, e a gente conversava até de madrugada. E a gente foi estabelecendo vínculos. E é assim com o Senhor. Nós precisamos passar tempo com Ele para ter essa intimidade. A presença de Deus, ela pode nos ajudar a manter um coração puro. A presença de Deus, ela transformou Moisés. Na presença de Deus, o rosto de Moisés transfigurava diante de Deus e diante do povo. Na presença de Deus também Saulo, o matador, foi transformado em Paulo, o apóstolo de Cristo. E na presença de Deus, eu e você, nós podemos ser também transformados. Assim como esses homens foram transformados no passado, nós também podemos ser. Só que nós precisamos, para ter um coração puro, estar pertinho do Pai. Desenvolver tempo junto, desenvolver essa intimidade. Para nós termos um coração puro, também é necessário nós confessarmos os nossos pecados a Deus e aos homens. A palavra de Deus é muito clara e a gente conhece de cor e salteado que a gente precisa confessar os nossos pecados a Deus. Mas olha o que diz Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então quer dizer que a confissão não é só lá na Igreja Católica? Não. Nós temos a Bíblia, que é o nosso manual de instrução. E Tiago deixou muito claro que nós precisamos confessar sim o nosso pecado a Deus, concordando com Ele que, Senhor, realmente eu estou errado, realmente eu concordo contigo que eu pequei, e nós precisamos também confessar a outras pessoas o nosso pecado. Por quê? Primeiramente, pecados ocultos, eles são mais difíceis de você se livrar. Sabe por quê? Se você gosta de um determinado pecado e ninguém sabe,
Seu irmão não sabe, seu esposo não sabe, seu pai não sabe, ninguém sabe. E aí, quando você quer fazer aquele pecado, você vai lá, faz escondido e ninguém está sabendo. Se você confessa esse pecado, além dele perder a força, você também terá alguém te monitorando. E existem algumas coisas que realmente precisam ser monitoradas, porque a nossa carne, ela é fraca, e o nosso coração, nós já nascemos em pecado, né? Nosso coração, ele é inclinado para a maldade, para o pecado, e se não for o Espírito Santo dentro de nós, não ia ter nada de bom. Então, Tiago, ele nos aconselhou: confessem uns aos outros os seus pecados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. E para que esses pecados, eles percam o poder nas nossas vidas. E também para que nós possamos ser acompanhados por uma autoridade. Para que ela venha te cobrar: olha, você está conseguindo vencer aquilo? Olha, não faça determinada coisa, ou faça determinada coisa. É necessário sim que nós confessemos os nossos pecados. Olha o que diz Salmo 32:3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E eu gosto muito da versão da Bíblia King James, eu vou ler aqui para vocês. Enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Quem escreveu isso foi o salmista Davi. Enquanto ele não confessou o seu pecado, e a história diz que ele ficou mais ou menos sem confessar uma média de 1 ano, né? E enquanto ele não confessou o seu pecado, ele sentiu a amargura deteriorando ele e a alma dele por dentro. Enquanto ele manteve em secreto os pecados dele, não confessou, não contou, ele se sentia extremamente angustiado, amargurado, como se os ossos estivessem definhando. Literal ou não, talvez você pense: mas se eu não confessar é só, entre aspas, tá? Só um problema espiritual. E eu quero te mostrar agora a nível científico, que a gente traz isso também. A ciência ela fala sobre as doenças psicossomáticas, que são doenças que elas começam nas nossas emoções, começam na nossa alma, e ela tem o poder de atingir o nosso corpo físico, literalmente. Talvez você fale: nossa, mas uma coisa que eu penso, uma coisa que eu guardo lá dentro do meu coração pode atingir? Pode. A ciência comprova isso. Não só do câncer, que é o que mais a gente escuta falar, mas estômago, tantas outras coisas, problemas nos órgãos internos. À medida que nós não estamos bem emocionalmente, essas coisas podem sim atingir o nosso físico. E literalmente ou não, eu acredito que Davi estivesse vivendo isso. Enquanto ele não confessou, ele não se libertou. Ele ficou como os ossos dele estivessem definhando por dentro, cheio de amargura. E aquele pecado inconfesso já estava atingindo a sua carne. E enquanto ele não confessou, ele não tirou aquele fardo pesado das suas costas. Deus quer que nós confessemos uns aos outros, para que o pecado perca o poder nas nossas vidas, para que nós tenhamos uma mentoria de alguém cuidando de nós, e para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Se nós queremos manter o coração puro, nós precisamos também confessar os nossos pecados. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. É muito interessante e é muito maravilhoso você ler a Bíblia e ir conhecendo Deus e conhecendo a vida de Jesus, porque basta
que você de fato se arrependa para Ele te receber novamente. E às vezes é tão diferente do que a gente é, né? Eu costumo falar que eu vejo o amor de Deus por mim através da vida do meu esposo. Não que o amor de Deus é muito superior, não tem nem comparação, porque nem a gente consegue imaginar. Mas, às vezes, quando ele faz uma coisa errada, por exemplo, vou dedurar ele aqui. Se ele pendura, por exemplo, na cadeira, a toalha, eu fico brava, ele fala, não, desculpa, eu não vou fazer mais. Eu falo, espera meia hora para minha raiva passar. E quando eu faço uma coisa, seja uma coisa simples ou uma coisa mais cabeluda, que ele fica bravo, ele fala, não tá legal, na mesma hora que eu peço perdão para ele, ele já me perdoa. E aí eu não falo, né? Mas eu fico pensando, gente, como pode perdoar tão rápido, sendo que eu fiz tanta raiva? E eu vejo o amor de Deus parecido com isso. Você pode ter cometido o pecado pior que for, você pode ter matado, roubado, se prostituído, você pode ter feito o que for. Se você se arrepender, se derramar diante de Deus, Ele te recebe na hora de volta. E é isso que esse versículo diz. Peraí, deixa eu achar. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa, na hora, encontra misericórdia. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é misericordioso. Então, basta que nós venhamos nos arrepender, confessar, para que Ele nos receba com a sua misericórdia de braços abertos de volta. O pecado, ele nos paralisa. E ele vai nos afastando lentamente da presença de Deus. Ele nos paralisa a ponto de nós não conseguirmos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ele nos paralisa também a ponto de nós não conseguirmos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Sabe por quê? Quando a gente acumula tanta coisa ruim no coração, a gente começa a pensar, eu não sou capaz de fazer isso que Deus quer que eu faça. Ou eu não sou digno de fazer isso que Deus quer que eu faça. Ou eu nunca vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, porque tem muita coisa ruim acumulada aqui no meu coração. E Ele nos paralisa. Mas se hoje você confessar a Deus, confessar alguém da sua confiança, nós temos os nossos diáconos, os nossos pastores, Deus levantou homens e mulheres de Deus para que você possa deixar esse fardo, confessar aquilo que é difícil para você, aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida. De repente é o ódio, de repente é o orgulho, de repente é a inveja, de repente pode ser tanta coisa. Tenha alguém para que você possa confessar, porque aqueles que mantêm o pecado escondido, eles não prosperam e, pelo contrário, ficam amargurados por dentro, sentem definhar a sua carne, os seus ossos se acabam totalmente. Salmo 32:5 diz: então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Isso é Davi que está dizendo. Eu resolvi confessar tudo a ti e tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, no momento de angústia, todos que são fiéis devem orar a ti. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Eu quero que você se coloque de pé. Talvez você esteja no lugar exatamente onde Deus te chamou. Talvez você esteja conseguindo cultivar os frutos do Espírito. Ou talvez seja totalmente o contrário. Você olha para você e você fala: Senhor, se não fosse Deus, eu diria que eu era um caso perdido. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite. Sabe, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho. Ele está aqui nessa noite. E Ele pode arrancar tudo isso de ruim que está nos nossos corações.
Mas é necessário que nós possamos buscar a intimidade com Deus, porque só pertinho do Senhor a gente vai conseguir vencer essas obras da carne. E é necessário também que nós confessemos os nossos pecados a Deus e uns aos outros. Quero que você feche os seus olhos e que você faça uma autoanálise do que você tem guardado em seu coração. Será que nós temos guardado muito mais as obras da carne, aquilo que desagrada a Deus? Ou será que nós estamos conseguindo cada dia mais nos encher do Espírito Santo, a ponto que nós conseguimos deixar a inveja de lado, o falar mal do nosso irmão, os ciúmes, a ira, a idolatria? Que Deus possa nos ajudar a ser tudo aquilo que Ele desejou que nós sejamos. Fico pensando, né? Lá em casa nós temos 2 cestos de lixo. Um é para orgânico, lixo orgânico, o outro é reciclável. E tudo aquilo que a gente considera lixo orgânico, a gente joga fora. E tudo aquilo que ele considera também lixo reciclável, a gente joga fora e depois eu levo no ecoponto. Mas eu fico pensando, por que a gente insiste em acumular lixo dentro do coração? A gente sabe que todas essas coisas não passam do quê? De lixo. Não serve para nada. Me diga para mim, para que serve a idolatria? Para que serve a ansiedade? Para que serve todos os demais lixos que aqui estão? Só para nos destruir. Mas a gente faz questão de ficar guardando. Para que serve o orgulho? Só para nos destruir. Que a gente, a partir de hoje, a partir dessa mensagem, possa encarar com seriedade que o lixo deve ser levado para o lixo. Não deve ser levado para o coração. Não deve ser guardado. Até porque lixo armazenado começa a criar o quê? Bactéria, fungos, toda espécie de mal que provém do próprio mal. Deixa eu cantar essa canção junto com vocês. Quem conhecer, pode cantar. Vai lá, filho, na bateria, de repente. Meu coração está em ti, em te amar e te servir. Prazer maior em mim não há que te louvar, te adorar, meu coração. Meu coração está em ti, te amar e te servir. Prazer maior em mim não há que te louvar, te adorar. Sou o que me faz ser, tenho que me dizes ter. Tudo em ti eu posso, basta entrar em tua presença e crer, e sobre as asas dos querubins, a ti, Senhor, ordenas bênçãos em abundância a mim, teu filho, que te adora. Ó Deus eterno, minha habitação,
Talvez, para sua surpresa, ele não está nem aqui. O coração de carne está aqui, dentro desse corpo, batendo. Mas às vezes seu coração está lá em casa. Talvez seu coração está até num dia que ainda não chegou. Sabe qual é o nome dele? Amanhã. Às vezes o seu coração não está no presente, não está no futuro, mas talvez o seu coração esteja lá no passado ainda. De coisas que você fez, ou talvez de coisas que fizeram a você, e que embora os anos passaram, e você esteja hoje aqui, mas parece que o seu coração foi deixado lá atrás, ficou preso. Hoje é dia da gente começar a abrir a comporta do nosso coração, pegar uma bela de uma vassoura e começar a jogar todo esse lixo para fora. Lixo acumulado só traz destruição para as nossas vidas. E o Senhor não quer que a sua vida seja destruída, inclusive por você mesmo. Porque esses lixos só existem dentro da gente porque a gente faz questão de guardar. A gente acabou virando esse acumulador que, por algum trauma, por alguma situação, a gente desenvolveu nós nos tornamos em acumuladores compulsivos, mas não de coisas, não de objetos, não de lixo material, mas dessas coisas. Vou guardar a ira, porque uma hora ela vai servir, porque a hora que alguém me irritar, eu vou guardar o orgulho, até porque é o seguinte, ninguém vai ficar mais pisando em mim não. Vou guardar, a hora que eu precisar usar, eu vou usar mesmo. Eu vou guardar o ciúme aqui, né? Que é o seguinte, a hora que alguém quiser tomar alguma coisa que é só minha, eu me manifesto. Não, meu irmão, esqueça todas essas coisas. Ah, pastor, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Porque o Senhor é conosco, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Se aproprie dessa palavra. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor, meu irmão e minha irmã, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, a tua casa, e seja tu uma bênção. Deus abençoe, meus irmãos. Você tenha uma ótima noite de descanso. Aproveita, abre o coração, joga tudo de ruim fora e permita que o Espírito Santo seja aquele que ocupe o maior espaço em seu coração. Amém? Deus